covarde, mentiroso, despreparado e golpista. Que liderança é essa que a direita insiste em ver na triste figura de Jair Bolsonaro? É segredo de polichinelo que Bolsonaro será condenado até o final do ano pelos inúmeros crimes que cometeu na sua tentativa fracassada de golpe de Estado. Agora a pergunta que fica é: mesmo sabendo que será condenado, e não por perseguição política, mas porque as provas são abundantes, são caminhões e caminhões de provas, até os comparsas já o entregaram, por que Jair Bolsonaro, em vez de sair por cima dessa, admitir publicamente que teve sim a intenção de dar golpe, aí conte suas narrativas, fingindo coragem, que queria dar golpe porque tinha receio de que o Brasil voltasse nas mãos da esquerda, o Brasil poderia ir para o ladeira abaixo, e pelo bem do Brasil, e aquele blá blá blá, aquela groselha toda, ele sairia por cima, motivaria seu time e não aumentaria um dia só a mais na sua pena com a sua confissão. Entretanto, Jair Bolsonaro, covarde que é, parece continuar acreditando que vai sempre tirar um coelhinho da cartola para alguém salvá-lo na reta final com seu discursinho vitimista, de coitadinho, de que não tinha nada a ver, que ele já tinha até fugido do Brasil e estava na Disneyland enquanto o povo estava lá fazendo quebra-pau, como se o golpe fosse dado num dia só e não fosse vários e vários movimentos que ele vinha dando, inclusive antes de assumir a presidência da República. Jair Bolsonaro nunca escondeu que é um golpista por natureza, porque é um sujeito despreparado que não quer apresentar resultados. É um sujeito que acha que tem que levar tudo no gogó, tudo no somebody love. E aí a pergunta: por que, com todo mundo sabendo que Jair Bolsonaro é esse tipo de gente que na primeira oportunidade empurra os próprios aliados na fogueira para tentar se salvar, ainda tem um monte de gente que enxerga nele uma liderança? É talvez porque essas pessoas não enxerguem em Jair Bolsonaro uma liderança, mas um espelho. Pois é, quando elas olham para o Jair Bolsonaro e saem em sua defesa, elas não estão defendendo o Bolsonaro, elas estão defendendo elas mesmas. São pessoas que no dia a dia trapaceiam, enganam, se vitimizam, manipulam, bajulam. Gente da pior espécie, você convive com gente assim. Quantas e quantas vezes você já viu o bolsonarista querendo resolver as coisas na base do grito, indo, por exemplo, numa loja, dando escândalo para poder ter desconto ou deixar de pagar uma conta? Quantas e quantas vezes você já não viu essa gente que, em vez de se preparar melhor no serviço, prefere ficar puxando o saco do chefe e entregando os colegas para se dar bem nas costas dos outros? Pois é uma gente que parece não acreditar em si mesma e vive de querer dar pequenos trambiques, de querer se dar bem a partir do triunfo da vigarice. E é por isso que essas pessoas continuam insistindo em Jair Bolsonaro. Entretanto, a direita não consegue ter mais sucesso por conta disso. Vê o que está acontecendo agora no Brasil. Eles ficam toda hora esfregando pesquisas e mais pesquisas na cara para falar que o Lula está mal avaliado, que o povo não quer mais saber do Lula, e da hora que vai pergunta: então você prefere trocar o Lula por alguém da direita? E é o que a gente descobre e que não. Mesmo com as pessoas insatisfeitas com o Lula, preferem o Lula a qualquer um da direita. Aliás, qualquer um mesmo, porque na última pesquisa da Quest ficou claro que nem precisa ser o Bolsonaro. Qualquer um vai ter o mesmo contingente de votos. Porque o problema não é o Bolsonaro, elas não estão votando e se identificando com ele. Elas querem tirar à esquerda o Lula do poder de qualquer jeito. E o Lula só está perdendo parte desse carisma, dessa grandiloquência que ele tem no mundo e até no Brasil, porque a esquerda brasileira, desde que voltou no poder, continua agindo de maneira vacilante. Quer ficar com um pé em cada canoa, quer agradar os ricos e ao mesmo tempo agradar o povo. E cachorro que tem dois donos morre de fome porque gera desconfiança dos dois lados. E só não caiu ainda no buraco lá da Dilma Rousseff, porque o Lula é o Lula. E quando a gente vê esse homem abrindo a boca, você sente emoção, você sente verdade nele, você sente preocupação e empatia com o próximo. Porque esse é o grande problema da esquerda. A esquerda poderia estar hoje no Brasil decolando igual está a esquerda no México. Por quê?
porque defende firmemente suas posições. Agora, por que que mesmo com uma esquerda que vive com medo de um golpe que claramente essa gente não dá, porque não consegue dar e não por falta de vontade, a esquerda fica vacilando e não aproveita para ocupar esse espaço? E por que essa direita não descarta de uma vez e começa a ter esse tipo de líder fraco, igual o Bolsonaro, oportunista, gente que gosta de mostrar que não tem pruridos morais nenhuma, que está ali só para servir os ricos e depois ser descartado para ser aceito na mesa dos ricos? Por que que eles não criam também um pingo de dignidade e começam a ter líderes de verdade? Gente mais forte, gente que toma atitude e arca com as consequências dos atos. Porque enquanto a direita tiver gente igual Jair Bolsonaro, igual Tarcísio, igual Zema, gente que é machão pra cima de gente pequena, mas fala fino com gente mais graúda, como Donald Trump, como tantos aí que eles vivem lambendo as botas na maior vergonha, eles não vão conseguir fazer a mudança suficiente para voltarem ao poder. Conseguiram ganhar com o Bolsonaro porque para isso precisou de um pústula feito o Sérgio Moro, que em qualquer lugar do mundo estaria preso e condenado até penas capitais, dependendo do lugar. Por alta traição, ajeitou uma maneira de tirar o Lula da campanha. Tirou o Lula condenando ele sem crime. E a maior prova está na própria sentença. Antes que venham falar, ele foi condenado em 2, 3 instâncias. No Paraná, no Paraná, com aquela turminha, aí não conta, né, meu amigo? Porque tá nítido na sentença, o sujeito condena o Lula por atos indeterminados. E eu te pergunto, e se você fosse condenado por atos indeterminados? O que significa ato indeterminado? Que eu não sei o crime que você cometeu, mas eu acho que você pode ter cometido e aí te condena. Pois é diferente do Bolsonaro, que tem um caminhão de provas das coisas que ele fizeram. Tem áudio, tem vídeo, tem ele mala de dinheiro daqui para ali, tem eles tramando até o assassinato do Lula, do Alckmin, do Xandão e mais um que até agora não identificaram quem é. Portanto, gente, não dá para comparar as coisas que são bastante diferentes. O que esse sujeito fez, isso tá pouco, porque o que ele tinha que estar pagando mesmo é pelos crimes que ele e sua corja cometeram durante a Covid. 700 mil brasileiros perderam a vida por conta desse sujeito espalhar mentiras o tempo todo e negligenciar cuidados médicos. No Amazonas eles deixaram faltar oxigênio e as pessoas morreram por falta de oxigênio e ele ainda veio às redes sociais debochar do sofrimento das pessoas. E tem gente que não tem um pingo de amor próprio ainda defendendo esse tipo de cafajeste, esse tipo de monstro que não dá nem para chamar de humano mais. Pois é, misericórdia com aquilo que não presta é o velho ditado, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. E é nítido que Jair Bolsonaro só se faz de manso porque está acuado, porque na primeira oportunidade ele morde todo mundo, ele agride e devora todo mundo, porque essa é a sua natureza. Ele faz assim até com seus apaniguados. Acabou aí a suspeita de que foi a turma dele que entregou a cabeça do Nicolas Ferreira com o seu priminho traficante. Portanto, gente, abram o olho. Tanto a direita, se quer voltar ao poder, precisa ter líderes de verdade, líderes com convicção, e que se forem presos por golpe de Estado, assumam. Se um dia eles voltarem ao poder, eles saem por cima da carne seca, como por exemplo aconteceu aí com o Hugo Chávez e tantos outros que têm pretensão de ditadores como eles, como o Vitor Orbán, lá que eles vivem exaltando, em outros lugares. Agora, se for para manter esse nível de covardia, até a esquerda mantendo esse pezinho em cada canoa, sem saber para que lado vai continuar ganhando. Agora, a esquerda deveria aproveitar e também assumir de maneira mais contundente suas bandeiras, escolher lado. Para com essa coisa de querer agradar todo mundo, esse papo de conciliação, que isso não existe mais no mundo moderno. Você tem que escolher lado e é por isso que a esquerda está sangrando, mesmo trazendo realizações evidentes para o Brasil em comparação com os governos do Michel Temer e Bolsonaro. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E eu aposto com qualquer um que hoje no depoimento Jair Bolsonaro vai se fazer de coitado em vez de ir lá e assumir. Eu fui golpista mesmo, tentei dar golpe porque eu achava que assim o Brasil ia ser melhor. Não tem, porque é frouxo.